Está no ar agora, Bizu X, o seu BizuCast Express. Eu sou o Albino. Eu sou o André Christian Keinert. E você está escutando o Bizu X, o seu BizuCast Express. O BizuCast Express desta semana é um tema bem interessante aí, que é uma trincheira de guerra que durante aí, vamos dizer, séculos, milênios, as pessoas se enfrentam, que é a teoria versus prática. André, tem até uma frase que está no descritivo desse post aqui, que diz assim: a guerra, durante as guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial, os teóricos mudaram o curso da guerra, né? Inventando e estudando novas teorias e novas tecnologias. Vamos dar o exemplo do radar, né? Por exemplo. Mas também os teóricos que pegaram a teoria do radar e fizeram uma máquina de radar funcionar são os práticos também, né? Então fica essa briga aí, teoria versus prática. Qual que é a tua opinião a respeito disso aí? O que mais vale, teoria ou prática? Eu acho que tudo se baseia na teoria e se executa na prática, né? Parece óbvio, mas nem sempre é para todos, né? Mas eu sou um cara que acredito muito na prática para se criar teorias, né? Eu não sei se é possível você criar. Né? Tem pessoas que fazem, né? Tentativa e erro, por exemplo. Tentativa e erro. Tentativa e erro, né? Mas eu acho que a prática faz com que você melhore muito a sua teoria. Eu também tenho um ponto de exclamação aí a respeito da teoria que anda de mão dada ou de mão solta à prática, né? É que às vezes a gente começa a inventar coisas que não se aplicam no mundo real e nem nas pessoas, né, do mundo que vive nesse mundo real aqui. Então, que impacto tem sobre as pessoas, né, uma teoria extremamente abstrata? A gente entende que o conhecimento pelo conhecimento também é necessário, porque ele acaba criando novos patamares, né, de conhecimento teórico que um dia podem vir a voltar a se conectar com o mundo real. Mas acho que é importante a conexão com o mundo real. Né? Uma teoria, um estudo que não tem aplicação prática, que não muda a vida das pessoas, que não melhora um problema que a sociedade tem, ele acaba por ser desnecessário, né? É que a teoria é muito bonita, né, Albino? O papel aceita tudo, né? E quando se criam as teorias, se criam normalmente em ambientes controlados, a não ser que a teoria tenha sido criada na prática e esteja num contexto bem amplo e geral das coisas, né? Mas normalmente as teorias são criadas para aquele universo, e quando você coloca na prática em outro tipo de universo, normalmente não funciona. Não, exato, com certeza. Eu tenho também uma preocupação, André, com a estigmação, né? O quanto que o pessoal cria o estigma do teórico contra o prático, e daí acabam se colocando assim, não, o cara que é teórico não sabe fazer, né? A gente tem até um episódio último que eu terminei, que é assim, que eu disse, quem sabe faz, quem não sabe ensina. É um ditado popular, né, que acaba reforçando um pouco esse olhar contra o teórico, e assim, acaba se inventando aí um folclore em volta disso, de que não precisa estudar. Daí você vê Elon Musk aí, fez recentemente um vídeo aí que tá bombando no TikTok, né? Elon Musk falando assim, você não precisa estudar, você não precisa de faculdade, você não precisa ter uma graduação, né? Eu sei que realmente não é necessário, talvez ele não tivesse, não foi isso que levou ele a chegar àquele ponto, mas diretamente, né? Mas o que a gente não pode permitir é, na cabeça do jovem, sobretudo, ele achar que basta colocar a mão na prática e não estudar e não entender a teoria, que tudo bem, porque existe até um estudo que diz o seguinte, que em 3 gerações, se você esquecer a teoria, a gente volta para a época da caverna. Se deleta tudo que foi tão estudado e escrito, né, Albino? A gente gravou aquele episódio sobre faculdade versus prática, né? Sim, a vida real versus faculdade. Tem tudo a ver no que nós estamos falando, né? E eu vejo que faz todo sentido, depois que você tem a teoria na faculdade, você ir para a prática e parece que fecha, né? Sim. Parece que as coisas se ligam novamente e você realmente entende daquele assunto. Isso em todos os temas, né? Acho que o problema tá em criar essa briga, porque eu acho que quem fica nessa briga são os polos. É que nem os caras de política, né? Quem que briga de verdade?
Quem que briga de verdade em termos de política? É aquele cara que é radical PT, o cara que é radical Bolsonaro. É esses dois caras que tem motivo pra brigar. Quem tá no meio termo não tem por que tomar partido, não precisa tomar um partido, precisa entender o que é certo, o que é errado e o que você acredita que é correto e que você vai apoiar, né, em determinadas situações. Isso é politicar, né, faz parte da ciência de política. E quando a gente comenta sobre teoria e prática, veja só, né, quem que critica muito teórico? Quem já trabalhou em chão de fábrica sabe, é aquele cara que não teve faculdade, que a vida inteira trabalhou no pé da máquina, que tem raiva de quem estudou, e daí o cara mete pau. E quem que tem raiva de prática? É o cara da universidade lá que nunca saiu da universidade. O cara fez curso em cima de curso e o cara nunca colocou o pé dele numa fábrica. Às vezes o aluno levanta a mão e pergunta, o cara só sabe fazer as coisas em laboratório, André. Então talvez esses caras polos é que são o problema. Quem não é do polo precisa conviver com as duas coisas. Agora você chegou num ponto ideal desse nosso papo, que tem tudo a ver com o preconceito de ambas as partes, né? Como você falou, o muito prático tem preconceito com o muito teórico, e o muito teórico tem preconceito com o muito prático. Então o que nós devemos buscar? O meio termo. Como era fantástico aquele professor que, além de ensinar a teoria, tinha contato com as indústrias, conhecia de projeto, sabia os problemas na prática e conseguia alinhar isso e trazer para a sala de aula a teoria junto com a prática, né? E o contrário também, quando você tem o prático, as pessoas que já trabalham em indústrias e voltam para a faculdade e se formam durante o trabalho, as pessoas acabam sendo mais diferenciadas porque elas buscam na teoria o que a prática está demandando, né? Veja, por exemplo, o caso de grandes eletricistas em indústrias que vão fazer engenharia elétrica, por exemplo. Os caras ficam ninja, meu. Então, assim, o ponto ideal é o bom senso e a união entre a teoria e a prática. Você sabe que lá na Alemanha, a gente até fez intercâmbio lá no Chile, tinha um aluno alemão, acho que o Hans, né? E ele comentava que em muitas faculdades, para você ingressar, você teria que ter uma espécie de curso técnico do segundo grau lá, que era um curso como se fosse de aprendiz, né? Porque eles entendiam não que aquilo era importante pro fim do trabalho dele, mas aquilo era importante para a constituição do cara como indivíduo, né? Porque se o cara viveu um pouco, um trabalho manual, o cara trabalhou em algum lugar, isso que é a importância do estágio, né? O cara vai, estagia, aí o cara tá estudando e o cara tá olhando lá como o mundo funciona. Essa conexão, essa ponte, ela é muito importante, né? Porque se você fica míope, teoria e prática são dois olhos da mesma face, né? Não dá pra você viver com um ou com o outro, não dá pra preferir um ou outro. E quando você usa os dois ao mesmo tempo, você tem uma visão mais profunda a respeito das coisas. Essa questão do estágio, aproveitar nossos ouvintes aí que são estudantes, busquem estágios, busquem esse tipo de oportunidade, nem que seja nas férias, um período curto, porque ali você vai enxergar como funcionam as coisas e você vai para a faculdade ver o que você quer, aonde que você quer se aprofundar, né? As pessoas às vezes entram muito jovens na faculdade, como eu e você, com 17 anos, e assim, os primeiros anos a gente não sabia nem o que estava acontecendo. A gente estudava para passar, né? A média era a extensão do segundo grau, a extensão do segundo grau. Exatamente. Agora, quando você já tem uma prática envolvida, você já sabe o que você vai estudar, para que vai servir aquilo lá na frente, né? Bem legal. Então fica aí a mensagem para quem é universitário, para quem também está nos polos, né, de entender que as coisas têm que andar de mãos dadas, né, é que se você é um cara muito prático, procura informação, estuda e você vai ver que na teoria vai te abrir novos caminhos, você vai obter informações valiosas, e se você é um cara extremamente teórico, vai um pouco no Gemba, vai lá um pouco onde as coisas acontecem, que você vai também clarear a sua mente para novas teorias. Eu que trouxe essa questão dos estudantes, eu queria trazer para quem também está no ambiente de trabalho, exatamente o que você falou. Se você é muito teórico, tente trazer um pouco da prática para os seus discursos, para os seus ensinamentos, para as suas reuniões, para as suas propostas, que eu tenho certeza que as pessoas vão torcer muito menos o nariz para você e ter menos preconceito com o que você fala. Tipo, lá vem aquele teórico falar de novo. Então, assim, busque a prática para aumentar o seu poder da sua teoria, da sua persuasão. Exatamente, obrigado. Isso aí. Um abraço, pessoal! Abraço, tchau!
Você está escutando o Bizu X, o seu BizuCast Express. Produzido e editado por BizuCast.